da Operação Verde Brasil. Acompanhe com a gente. Bom, vou repetir então, justamente por causa do áudio. Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Eu sou o vice-almirante Ralph Dias, subchefe de operações do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e coordenador da Operação Verde Brasil. Próximo. Bom, então nós estamos no ambiente da garantia da lei e da ordem, segundo esse decreto do presidente, e temos como principais tarefas as ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais e levantamento e combate aos focos de incêndios. Por favor. Bom, então isso aqui já é um documento decorrente, que é a diretriz do nosso ministro, do ministro da Defesa, diretriz ministerial, que aqui eu destaco. O presidente autorizou o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem nas áreas de fronteiras, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outros estados da Amazônia Legal. O próximo. Como todo briefing militar, é muito importante a gente citar a missão. Todos os militares trabalham com a missão. Missão é a tarefa, mas propósito. Tarefa em coordenação com os órgãos de controle ambiental e de segurança pública, a ação efetiva que é combater os crimes ambientais na Amazônia Legal. Agora, com um propósito. Qual é o propósito? A fim de contribuir para a preservação do meio ambiente e a percepção positiva do país. Então, é a tarefa que nos foi dada e o propósito. A fim de contribuir para a preservação do meio ambiente e a percepção positiva do país. O próximo. Bom, juntos somos mais fortes. Essas são todas as agências que estão trabalhando com a gente, agência, órgãos. Na verdade, a GLO ela se torna uma grande operação interagências. Para deixar claro aqui algumas definições, nós temos operações conjuntas. São operações em que trabalham as 3 Forças Armadas. Operações singulares. São as operações que trabalha cada Força Armada. Marinha do Brasil, a Força Aérea, o Exército Brasileiro. Esse, no caso da GLO, é uma operação interagências. E todos esses órgãos estão colaborando, contribuindo para o nosso esforço principal. Essa aqui é uma estrutura, só para deixar claro, e também não ficar muito falando só de estrutura. O comandante supremo que está escrito ali, ele é o presidente da República. O nosso ministro da Defesa, esse é o nível político. Nessa faixa verde aqui, nós temos o nível estratégico, onde está o ministro da Defesa e o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. No momento que foi ativada a GLO, os comandantes conjuntos ativados, que estão aqui nessa faixa operacional, o Comando Conjunto da Amazônia e o Comando Conjunto do Norte, eles estão subordinados ao Comandante Supremo, por meio do Ministro da Defesa. E o órgão de assessoramento do Ministro da Defesa é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e os senhores estão presentes aqui no nosso Comando de Operações Conjunto, o famoso COC. O próximo. Só um minutinho, por favor, volta. Importante citar que nessa entrevista a gente vai falar do operacional e do tático. Aqui para cima é o ministro da Defesa e no nível político, tá? O presidente, as agências do presidente, tá? Então nós vamos tratar aqui do nível operacional, do nível tático, do qual eu sou o coordenador. Próximo. Bom, como é que é mais ou menos o ciclo de atuação? Vamos falar do combate a incêndio, a prevenção e o combate a incêndio, que, na verdade, são ações que nós tomamos rapidamente. Então, é feito o levantamento em tempo real, tá? Nós temos várias informações, não só de voo de aeronave, mas informações do CEICIPAM, do INPE. Nós informamos a brigada de paraquedista, tá? E saem as equipes de monitoramento em tempo real, e aí são dadas ações efetivas de combate ao incêndio. Ali a gente pode ver a foto do nosso avião lançando água.
O próximo. Então, voltando à parte de operações, esse é o nosso teatro de operações. E para informação de todos, todos os estados da Amazônia Legal aderiram ao decreto do presidente de garantia da lei e da ordem. Então, todos os estados estão juntos com as Forças Armadas e as agências. Então, a gente pode ver que, por exemplo, o Acre, Amazonas, Roraima, o estado inteiro, mas pode-se ver que Mato Grosso é parcialmente atendido pela essa definição de Amazônia Legal e o norte de Tocantins, assim como a parte oeste do estado do Maranhão. Próximo. Aqueles dois grandes comandos conjuntos ativados, o primeiro é o Comando Conjunto da Amazônia. Próximo. E que abrange os estados do Acre, do Amazonas, Roraima e Rondônia. O próximo. Isso aqui é muito emblemático também, são os efetivos atribuídos ao Comando Conjunto Amazônico, tá? Que, na verdade, o Comando Conjunto Amazônico, ele corresponde à área do Comando Militar da Amazônia, que é o General Nardi. Então, esse é o efetivo, as viaturas, as aeronaves que estão sendo empregadas no momento. O próximo, por favor. É importante que a gente precisava anotar esse... Só pra gente copiar. Eu vou passar a palestra. Mas a gente vai mandando informação. Por favor, então vocês coordenem aí. Por favor, volta. Tá? Se quiserem anotar, se quiserem fotografar. Teve um momento que era brigadista, o senhor se referiu como brigada de paraquedista. Ah, é? Desculpa, é brigadista o que eu falei. Ô, Kleber, você pode arranjar um copinho d'água? Sim, O que é a SEDAM? É a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Amazônia. Da Amazônia, é ambiental da Amazônia. Ambiental do Estado, no caso de Rondônia. Do Amazônia, né? No caso é Rondônia. Na verdade, a gente vai ter a parte de entrevista mesmo, né? E também a gente vai contar com a participação dos órgãos que estão trabalhando efetivamente com a gente, que é o ICMBio, a Polícia Federal e o IBAMA. Eu vou dar uma passada, tá? Senão, por causa até do tempo, né? Eu acho que... Bom, então essas foram as atividades que ocorreram de ontem para hoje, por isso que eu estou citando que talvez seja melhor disponibilizar as palestras, que eu não vou entrar em cada mérito disso aqui, que eu acho que é até mais importante a fase do debate ser um pouco mais dinâmica, né? Aqueles números eram mais importantes de ter logo. Ah, tá bom, então. Então nós temos, eu falei brigada de paraquedista. Perdão pessoal do meu companheiro do ICMBio, são brigadistas, tá? Isso foi um ato falho. Eu não sou paraquedista, tá? Eu sou submarinista, mas até ambientes diferentes. Então isso foi o que aconteceu de ontem para hoje, foram as principais atividades. Normalmente nós atualizamos num briefing 10 horas e todas as atividades às 5 horas recaem, todas as informações de atividades aqui da nossa operação caem aqui no nosso COC e a gente compila isso para o outro dia de manhã. Então, provavelmente, por volta de 18 horas, a gente vai ter novos dados em relação a essa transparência. O próximo. Isso aqui são fotos ilustrativas, né? Pessoal fazendo reconhecimento, a nossa aeronave C-130 configurada para o combate ao incêndio, uma reunião no estado de Rondônia, e ali, aquela foto não ficou muito boa, que foi um snap do nosso C-130, do Hércules, fazendo combate, lançando água na floresta. O próximo, tá? As ações que são tomadas, pode ver que são tomadas uma série de ações. Essas fotos foram do local, tá? As fotos são todas do local, da cena de ação. Nós podemos ver militares do Exército, pessoal do IBAMA, do ICMBio, trabalhando efetivamente. Próximo. O outro comando conjunto ativado foi o Comando Conjunto Norte, que corresponde à área do Comando Militar Norte, General de Exército Paulo Sérgio. Então,
abrange Amapá, Pará, Maranhão e uma parte do Tocantins. Uma parte bem pequena do Tocantins. Tá? Esse mapa ele é muito importante, que é onde a gente coordena as nossas ações aqui. Cada um tem o seu planejamento, o planejamento ele é descentralizado, as operações táticas são descentralizadas, as operações migram para o MD para uma grande coordenação. Próximo. A sugestão que eu dou é que tire uma foto. Tá? Então, são esses meios empregados no Comando Militar do Norte. Tanto o Comando Militar da Amazônia, ele tem sede em Manaus, com aquela área de jurisdição. O Comando Militar do Norte, a sede dele é em Belém, com aquela área já citada de jurisdição. Satisfeitos? Total, no outro eram 200. Aí... Queríamos essa informação. 60, 78, 2.800, quase 2.900. Tá bom. Próximo. Bom, essas foram atividades ocorridas de ontem para hoje também. Hoje é por volta de 10 horas. E volto a falar que por volta de 18 horas nós temos todas as operações consolidadas aqui no Comando de Operações Conjunto. Se quiserem esse dado, só entrar em contato pelas CON que a gente fornece essa tabela atualizada. Tá ok? Provavelmente alguém deve estar atualizando esses dados para o dia de hoje. O próximo são informações também, combate a incêndio, basicamente. Detalhe, muito importante, a aeronave C-130, por enquanto, ela está deslocada para Porto Velho. Tá? Está em Porto Velho. Nós estamos deslocando outra aeronave para Altamira. Por favor. Bom, então isso aqui, tá? Eu acho que é importante a gente mostrar dados e... As fontes são muito variadas, tá? Mas a gente tem que adotar um parâmetro. O parâmetro que a gente adotou foi os dados consolidados pelo Sensipan, tá? Então nós podemos ver aqui, ó, dados do Sensipan do dia 25 para o dia 26 de agosto, consolidado às 8 horas da noite. Esses são os dados, tá? Então ali são os satélites, na verdade sensores são os satélites que na verdade o Sensipan utiliza, tá? Esses satélites o INPE também utiliza, mas esses são os dados consolidados pelo Sensipan. Essa foi a informação do dia 25 para o dia 26. Próximo. Essa já é do dia 26 para o dia 27. Hoje, às 8 horas, eu vou tirar outra, digamos, fotografia desse mapa aqui. Então a gente vai ver. Então a gente pode ver que houve uma evolução do combate aos focos de incêndio. Tá? Tem uma porcentagem? Eu não trabalho. Eu tenho esses dados aqui, a gente pode até... Eu não tenho agora. Pode. A gente pode fazer isso, mas isso tem que consolidar os dados, tá? O Sensipan com certeza é capaz de fazer essa informação, tá? Mas isso aqui é muito mais emblemático visualmente, tá? Para mostrar que diminuiu, tá? O próximo. E tão importante que houve, acho que todo mundo está acompanhando, esses são os apoios externos consolidados oferecidos. Tá? Consolidados. Tem uma série de listas, tem uma lista com uma série de informações, mas esses estão consolidados efetivamente. Esse eu vou pedir para deixar um pouquinho também, se puder. Pode ser. Mas, olha, eu posso deixar deixa o assessor? Meu assessor? Posso deixar aqui? Eles estão pedindo um pouquinho. Tá. Oferecido quer dizer que não está sendo empregado? Hein? Não, está oferecido, né? E como é uma coordenação muito grande, deixa eu só beber água, eu volto pro microfone. Senhores, vamos só esperando concluir e depois a gente... Mas é porque assim, a gente tem que ir passando. Não tem problema, eu vou tentando, mas porque pra gente é importante também manter uma coordenação, mas rapidamente isso aqui, só para ilustrar
Mas o que está descrito aqui nessa transparência, esses são os oferecidos, essas informações chegam aqui no COC, e aqui no COC a gente coordena onde é que a gente... Por exemplo, já tem coisas que já estão deliberadas. Esse agente químico aqui, retardante, ele todo vai ficar concentrado aqui em Brasília, e a partir daqui nós vamos desdobrar para os outros locais de operação. Tá? Então, por exemplo, Estados Unidos, a gente já solicitou 2 aeronaves preparadas para combate a incêndio. A gente vai ver onde é que vai empregar essas aeronaves. Tá bom? Já que a gente está parado aqui só para citar alguma coisa, volto a falar que os dados, às 18 horas, nós temos dados do dia. É só por meio da Ascom solicitar esses dados que a gente disponibiliza. Tá? Provavelmente, algum dia eu vou tentar fazer uma outra entrevista dessa, de acordo com a agenda dos senhores e das senhoras, para a gente atualizar isso. Lógico que isso vai ter uma frequência que a gente vai definir ainda. Tá? No dia a dia, a gente vai medindo a nossa eficiência para passar para os senhores, tá? Não sei, provavelmente hoje é quarta-feira, talvez sexta-feira, até mesmo para, ao longo do tempo, a gente poder medir o que a gente está fazendo. Tá ok? Tá safo? Próximo. Então, está no maior conjunto das Forças Armadas, eu queria citar, que acabou ficando, faltou o slide final, peço perdão. Muito importante, é a Operação Verde Brasil e juntos somos mais fortes. Isso é muito importante, esse trabalho em operação e interagência é um trabalho que exige uma coordenação muito grande. Nós estamos trabalhando aqui desde quinta-feira passada. Alguns órgãos são órgãos que a gente, ao longo do tempo, vem trabalhando, mas isso é fundamental. Juntos somos mais fortes. Tá ok? Muito obrigado pela atenção. Por favor, Almirante, convidaria os demais representantes da Polícia Federal, delegado Tiago Marco Antônio, do IBAMA Gabriel Zacarias, do ICMBio Marcos José Pereira. Você pode me trazer um papel na cadeira? 4. Cadê o coordenador, por favor? Boas, Kleber. Vamos coordenar aqui. Obrigado, senhor. Cadê o microfone? Já está aí? Cadê o outro microfone? Passa aí o microfone. Olá, Almirante, tudo bem? Boa tarde. Alessandro, da TV Record. Eu gostaria de saber qual a avaliação, o senhor está no 5º dia já de operação, né? Essa operação começou no sábado e hoje. Eu queria que o senhor fizesse, agora a gente vai estar gravando, né, a entrevista, fizesse a avaliação desse trabalho que vocês estão desenvolvendo lá na Amazônia e se houve essa diminuição, igual o senhor falou, como é que queria que o senhor fizesse um apanhado, por favor. Obrigado pela pergunta. Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Alessandro. A avaliação é positiva. Com os parâmetros que nós temos do Sensipan, a gente viu que os focos de incêndio eles reduziram bastante. Mas é importante a sua pergunta porque essa não é uma operação de combate a incêndio. Tá? É uma operação de combate aos crimes ambientais com o propósito de preservar e atribuir uma percepção positiva do país no aspecto mundial. Mas, desde o momento que a gente percebeu, que nós percebemos que ia ter uma operação interagências,
nós começamos a nos estruturar. E nós chegamos a montar esse gabinete aqui, que a gente, na verdade, chama de Centro de Operações. Ele está ativado desde quinta-feira. Então, ao longo do tempo, a mobilização quinta, sexta, sábado, foi muito mais uma mobilização para colocar os meios. No domingo, nós conseguimos atribuir os comandos. Isso é importante, justamente para não ter interferências. E, se eu não me engano, foi domingo, já começou o primeiro voo da aeronave para combater o incêndio. Mas volto a falar, foi sábado, né? Foi sábado. Tá? Então, volto a falar, a importância é o combate aos crimes ambientais e a prevenção de incêndio. Tá? Então, do modo geral, hoje, né, estamos fazendo há 7 dias, eu considerei positiva tudo que a gente conseguiu fazer, com o período de mobilização que nós tivemos, com o tamanho da área que nós estamos tratando da Amazônia Legal. Eu acho que o balanço é positivo. Lógico que sexta-feira, com certeza, eu vou ter uma fotografia bem melhor do que a gente fez durante esse período. Mas vocês evitaram vários crimes, assim, o balanço mesmo de atuação, não dá para saber. Os crimes, é o que eu volto a falar, a gente está o principal e foco hoje é o combate a incêndio. Os crimes, eles são operações muito mais elaboradas, tá? São operações de inteligência e tem que ter um certo grau de sigilo. Ok? Então, esse combate aos crimes a gente vai trabalhando ao longo do tempo. No decreto ali, não sei se prestaram bem atenção, a GLO tem um período. É nesse período que a gente vai executar as ações. Tá ok? Eu só perguntaria aqui aos meus companheiros que estão aqui desde quinta-feira trabalhando com a gente, se querem complementar a minha resposta. Gabriel? Não? Se você quer falar alguma coisa? Eu quero acrescentar que, em relação às atividades que a gente tem trabalhado, a presença o combate aos incêndios florestais, pelo simples fato da presença e do trabalho no combate aos incêndios florestais, a gente percebe, já tem a percepção também da mudança de comportamento local. As variações em dados como focos de calor ou dados locais, elas ainda são muito variáveis dia a dia. Então a gente vai passar dados mais seguros, como o vice-almirante falou, ao longo de um período. A situação dos incêndios florestais, ela tem essa variação muito grande de dia após dia. Então, num período, falar o que mudou de ontem para hoje, é um período muito curto para a gente fazer esse tipo de comparativo, tá? Estou falando isso só para a gente alinhar o entendimento em relação a esse indicador. Boa tarde. Delegado Marco Antônio, eu queria saber se a Polícia Federal já... Bom, só complementando, nesse primeiro momento é feito o combate ao incêndio, o restabelecimento, a proteção da floresta e das áreas protegidas, e assim que acaba o combate ao incêndio, aí se entra a equipe de fiscalização e perícia para depois fazer a atribuição de responsabilidade. Então é um segundo momento pós a extinção e o combate a incêndio. Delegado, queria saber se a Polícia Federal já conseguiu identificar responsáveis aí, especialmente sobre o evento conhecido como Dia do Fogo. Com relação a esse evento, desculpa, qual é o seu nome? Juliana, da Rádio Nacional. Juliana, com relação a esse evento, a Polícia Federal, assim que recebeu essa notícia de infração criminal, ela instaurou um inquérito policial. Esse inquérito está tramitando na Delegacia de Polícia Federal de Altamira. E como todas as investigações, há um sigilo, né, para se resguardar a eficácia, a eficiência do resultado dessa investigação e também de todas as pessoas em torno do fato criminoso. Então esse inquérito já está instaurado, é o inquérito 199 de 2019. Já estão sendo adotadas as providências necessárias para o esclarecimento da autoria, da materialidade e da circunstância delitiva.
Por gentileza, só ainda em relação... O microfone, é importante o microfone para todo mundo. Ainda em relação a essa questão da investigação desse caso específico do fogo que teria sido orientado ali, há algum indício de que em outros locais tenha acontecido a mesma coisa? Vocês têm outras investigações sendo realizadas com episódios semelhantes ou esse tipo de crime desse jeito só ali na região de Altamira que foi detectado? Por hora não me chegou nenhuma informação adicional a respeito disso, né? Não quer dizer que não tenha. Pode ser que em alguma unidade, né, nós temos 9 superintendências na região da Amazônia Legal, 19 delegacias de polícia, então pode ser que alguma dessas unidades nossas tenha instaurado um procedimento para apurar fatos semelhantes. Mas até o momento eu não tenho essa informação para te passar. Tá? Depois a gente pode até ver com a nossa assessoria de comunicação social se para eles chegou algum dado nesse sentido. Oi, é Daniele, da Folha de São Paulo. Então, na verdade, eu tenho algumas dúvidas. Então, assim, desde quinta para cá, a gente não consegue mensurar, assim, quanto que o combate ao fogo foi bem sucedido, não tem, sei lá, com percentual uma área, em uma semana, quase. A segunda coisa é sobre a oferta de ajuda internacional, que eu não entendi. Eu entendi que foi oferecido, mas a gente não aceitou ainda, porque a gente não aceitou só para esclarecer direitinho. Eu vou responder primeiro, Daniela. Eu vou responder primeiro a parte da operativa, depois eu vou passar para o CMB. É uma lista muito grande de ofertas, né? Mas tem que ter a efetividade. Quem está controlando isso, esse número de ofertas, tanto é o MRE, que é o nosso órgão, que nós temos representantes aqui também na nossa operação. Esses dados são compilados e nós pegamos os dados concretos para planejamento e aplicação na operação. Então, aqueles 4 que eu apresentei são dados concretos, em que eu já posso começar a planejar e autorizar a vinda deles. Então, eu acho que fui claro aí, ainda ficou alguma lacuna na minha resposta? Não, então aí vai planejar, você já está planejando? Exatamente, com esses dados aqui eu já estou planejando. Lógico que eu estou planejando, isso vai... onde eu vou empregá-los e vou colocá-los à disposição daqueles 2 comandos grandes que eu falei, o comando conjunto Amazônia e o comando conjunto Norte. Tá? No microfone. A ideia de a partir de quando? Desculpe, Almirante, só para saber se tem ideia a partir de quando que começaria a entrar em operação. Eu não posso dar uma data precisa porque existe uma série de documentação, documentos legais, mas eu creio que, pelo que eu estou vendo aqui, não passe de semana que vem. Boa tarde, Gustavo. Só um minutinho, por favor. Não, a primeira, Daniela. Complementando a primeira parte da pergunta, quando nós analisamos os focos de incêndio para o planejamento da ação de combate, nós analisamos por mancha, então a concentração dos pontos em determinada área. Então, no caso propriamente dito do combate em Rondônia, nós temos uma concentração em alguns pontos que nós já estamos atuando e combatendo o incêndio com atuação interagências. Mas só para título de uma curiosidade assim, de pontos, nós tivemos naquela região específica, uma variação de pontos. Nós tivemos alguns picos, por exemplo, dia 23, em torno de 400 pontos de calor, e depois das ações efetivadas ontem, tá certo que a gente ainda tem alguns fatores de questão meteorológica que favoreceram, isso daí caiu para torno de 20, 30 pontos de calor. Mas deixando bem claro, nós trabalhamos com a mancha, porque eu posso ter um ponto de calor que ele seja de um tamanho grande que demande um incêndio de grandes proporções e nós temos que dar atenção para isso. Essa pergunta essa redução é só no estado de Rondônia ou em toda a Amazônia Legal?
voltando à minha fala inicial, para ser bem didático e para deixar bem claro. E se eu posso chegar para vocês e informar que do dia 23 para o dia 24, nós caímos de 446 focos de calor em Rondônia para 24. E a interpretação vai ser uma. Eu posso falar que do dia 22 para o dia 23, nós saímos de 62 para 440. Então, 62, 440, 24, depois subiu para mais de 100. Então, essa análise dia a dia dos focos de calor, numericamente falando, que é o satélite de referência, ele não traz para a gente um índice real. Então, estamos trabalhando, ao final de um período de uma semana da operação totalmente implementada, vamos ter um primeiro resultado. Quando a gente trabalha com um período de pelo menos uma semana, a gente passa a ter algo mais palpável e mais sincero para ambos, tanto para aqueles que estão combatendo quanto para a opinião pública. Um outro comparativo é, por exemplo, no estado do Pará, nós tivemos dias que variaram em um dia de 300 focos e no dia seguinte para 23 focos. Isso pode ser influenciado pelas questões de detecção, pelas questões ambientais. Se eu tive o mesmo incêndio, só que diminuiu a intensidade e ele permaneceu de maneira rasteira e não sendo notado nos satélites, por exemplo, saiu de um campo e foi para baixo da mata, esse foco para de ocorrer. Por isso que a gente, para ser de uma maneira bastante sincera com ambos os lados, a gente não fala assim, olha, saiu de 300 para 23, quer dizer que está quase resolvido, porque isso não é verdade. A verdade é, o período de incêndios para a Amazônia é um período longo, é um período de aproximadamente 60 dias. Estamos trabalhando para manter os índices o mais baixo possível. Por isso, empregado toda essa força. Então, todos os estados que vocês procurarem os dados, vocês vão perceber essa variação dia a dia. Por isso, eu sugiro que não seja feito isso como uma análise comparativa ou de eficiência de trabalho, porque vai falar assim, de segunda para terça eles foram perfeitos, de quarta para quinta eles foram horríveis. E não tem essa lógica não segue num período tão curto. Estamos num período mais curto ainda, então ainda não é possível fazer esse tipo de análise. Mas a gente já percebe que onde nós iniciamos, a mancha de fogo diminuiu. E isso é um indicativo. Numericamente, a gente precisa de um período um pouco maior para ter uma segurança para ambos transmitirem essa informação. Mas a presença de todas as agências envolvidas fez com que a variação fosse basicamente para baixo após o início da operação. Mas, obviamente, a gente vai ter um dia com um pouco mais, um dia com um pouco menos, e assim é a rotina, é o normal de acontecer. Só vou fazer uma complementação. Apareceu aqui na apresentação do almirante Ralph 20 policiais federais. Esse era o dado que a gente tinha passado, mas a gente incrementou esse efetivo, são 30 policiais federais que a gente deslocou, tá, para o local. Só fazer essa atualização e só para complementar uma outra resposta do almirante Ralph, com relação à parte de investigação criminal, embora a gente tenha começado as tratativas e a operar aqui no Centro de Operações Coordenadas na quinta-feira, até a gente fazer a levada do efetivo, né? Até a gente fazer o envio do efetivo para a região da Amazônia Legal, levou um tempo. Então, o nosso efetivo, o efetivo da Polícia Federal, se deslocou na segunda-feira, né? E o do IBAMA chegou na terça-feira. E como é uma operação interagências, necessita dessa coordenação. Então, efetivamente, foi a partir de hoje que a gente começou a atuar em campo de forma mais efetiva. Só para fazer essa ponderação, porque acho que é importante. Só complementar aqui, a Daniela, né, ela fez a pergunta do apoio externo. Eu vou falar aqui, que acabou, a gente já está trabalhando com esse número, né? Mas hoje eu acho que a gente vai conseguir consolidar eles. O Ministério da Justiça, né, ele conseguiu bombeiros combatentes ao longo dos estados do Rio de Janeiro. Então, do Paraná são 30, de Santa Catarina são 12, do Rio de Janeiro são 30,
De Minas Gerais são 22 e de Bahia 25, tá? Esse número agora a gente está conseguindo consolidar, por isso que às vezes é muito dinâmico, é bom a gente tirar uma fotografia do momento. O meu coordenador de operações aqui, que é o comandante Marinho, ele me trouxe esses números agora. Eu acho importante ressaltar isso, porque na nossa apresentação parecendo apoio externo. Não, a gente tem apoio interno também. É uma operação, volta a falar, uma operação interagências. E desse pessoal a gente vai concentrar em todos aqui, assim como apoio externo, e aqui a gente vai distribuí-los ao longo da área de operação. Ok? Gustavo, do G1. Uma dúvida que hoje circulou uma informação de que estaria em avaliação um decreto para proibir queimadas nos períodos mais secos do ano. Está de pé esse decreto? Ele vai ser assinado? Quando vai ser? Eu volto a falar aqui, talvez ele tenha alguma informação, mas o nível aqui é o que eu volto a falar. A gente está tratando aqui no nível operacional tático. Tá? Eu estou muito envolvido realmente com as operações em si e com qualquer coisa que interfira diretamente na operação. Mas eu não sei se o Gabriel pode responder. Ok, obrigado. A legislação ambiental brasileira, ele já prevê que os incêndios, que queima é feita mediante autorização. Então, isso já é previsto por lei. É necessário que seja solicitada uma autorização para que seja, então, autorizada a queima para o ente federativo responsável. Microfone. É possível dizer, eu sou o Renan do Valor Econômico, é possível dizer Renan do Valor Econômico. É possível dizer pelo menos então quais estados têm focos de incêndio mais insistentes ou mais preocupantes? E uma dúvida que eu fiquei é se, por exemplo, a gente está com um efetivo de 200 pessoas no comando da Amazônia. Esse comando tem a região da Amazônia ali, onde esses 4 estados é menos preocupante que o outro, onde tem mais de 2.000 efetivos. Como é que é isso? Tá, acho que não ficou bem claro aqui. Bom, eu vou responder de trás para frente depois. Bom, o Comando Militar da Amazônia, bem como os efetivos da Marinha, os efetivos da Aeronáutica, nessas áreas de atuação, eles estão disponibilizados para essa operação, tá? Então, pode ser que ali não esteja representando o pessoal que esteja efetivamente combatendo o incêndio, mas está tudo disponibilizado lá para eles, tá? Nós temos um slide porque eu tentei trazer situações novas. Nós temos o slide que logo que se estabeleceu em GLO, com os efetivos de militares em cada área. Tá? A gente pode até buscar aqui, depois disponibilizar, isso não tem problema nenhum, em cada área de atuação. Tá? Então, são 43 mil militares na área da Amazônia. Então, estão disponibilizados para isso. Quando eu boto ali 200, são os que estão sendo efetivamente empregados. E a tendência desse número aumentar. Por quê? Porque a gente, com a ajuda do pessoal da Preve Fogo, a gente está capacitando novos brigadistas, que são soldados, marinheiros, soldados da Força Aérea, tá? Então aquele número é um número do pessoal trabalhando efetivamente. Desculpa, eu não anotei aqui a sequência da pergunta. É a primeira pergunta. A questão por que essa diferença entre um comando com 200 e outro comando com 2.000, se uma área está mais preocupante do que a outra? Porque temos o do norte tem quase 2.000 de efetivo. Ainda que tenha essa questão de balizar, enfim, capacitar as pessoas, tem uma área que está mais preocupante que outras, os focos de incêndio são mais intensos no estado interior. Entendi. Eu só vou pedir para quem vai falar sobre o fogo, ele vai falar sobre o fogo, depois eu complemento com essa questão da tropa. Tá? Mato Grosso fica com... Bom, Renan, no planejamento, como eu disse, a gente vai fazer o planejamento combate a incêndio pelas manchas de calor nos pontos onde há uma maior concentração. Hoje nós estamos com pontos de concentração que a gente está atacando na região de Rondônias, que é ligado ao Comando Militar do Norte. Então, para você ter uma ideia, nós estamos com 3 pontos de trabalho. Guajará-Mirim, na Flona Jacundá
Só um minuto, porque você falou comando militar do Ele trocou, foi da Amazônia. É da Amazônia. É da Amazônia. É, sabe, porque então, os pontos de apoio. Então, para ter uma ideia, então está com isso daí. E até então, Jacundá, Guajará-Mirim, Flona Jacundá, que é uma floresta nacional, e terra indígena Tenharim Marmelo. Nessas regiões que nós estamos atacando, nós estamos com 203 pessoas fazendo aquele combate direto. Do ICMBio, para ter uma ideia, nós temos na região Amazônia 344, mais 50 de prontidão. Só que a gente precisa ir deslocando esse efetivo todo de acordo com a logística e o planejamento de combate a incêndio. Porque nós temos junto com isso daqui mais 4 aeronaves, 2 helicópteros para fazer o lançamento, 2 helicópteros para fazer o transporte, 4 aeronaves para lançar água ou líquido retardante sobre o incêndio, e temos o Hércules também, que está fazendo o lançamento de água. Então, esse efetivo a gente desloca de acordo com a logística de combate a incêndio. Então, por isso que às vezes no local está um pouquinho mais, no local um pouquinho menos, e todas as unidades têm os brigadistas que já estão lá, que são o efetivo normal do local. Tá? Então, a gente dispersa de acordo com a mancha. O senhor vai complementar o que o senhor disse ou posso fazer outra pergunta? Está aqui o... Pode. Bom, eu fiquei devendo. O senhor falou que ia complementar. Isso. A questão apresentada, bom, aí tem vários aspectos, né? Realmente o primeiro combate foi em Porto Velho. Em Porto Velho, nós temos uma brigada do Exército. O outro ponto concentrado que a gente começou a distribuir as regiões foi Altamira. O Altamira, existe um batalhão do Exército, então tem uma diferença de número de pessoas. O segundo é que já existem 1.500 militares na área de Porto Velho. Tá? Talvez esse número que eu apresentei, ele tenha dado essa noção, tá? De que tem muito mais gente num lugar do que outro. Realmente tem, até mesmo por distribuição geográfica das tropas. Tá? Mas que o foco realmente inicial foi Porto Velho, foi. O que o senhor está querendo dizer, só para ver se eu entendi, é que não é que tem mais gente efetivamente trabalhando no Comando do Norte, na região de Altamira, do que em Porto Velho. É que em Porto Velho já ter o comando, né, a Brigada de Selva, e ter 1.500 militares já lá, foi deslocado menos. Então só foi deslocado 200 para o Comando da Amazônia e 2.000, praticamente 2.900, que a gente fez as contas por alto, para o Comando do Norte. É isso. Muito obrigado. Agora passando em frente, então, muito obrigado. Só para ver, Rondônia é o principal. Não, isso já vem na minha pergunta, seria justamente, baseado no que ele falou, só queria entender então também. Até agora, as operações de efetivamente jogar água ou líquido retardante só foram feitas nas regiões de Rondônia, nesses 3 pontos que o nosso colega do ICMBio falou. Exatamente. É isso? Pode corrigir? Não, tá falando de jogar água, né? Apagar incêndio com jogar água de aeronave. Isso só aconteceu em Rondônia. Isso. O combate feito com estrutura do comando de operações tá hoje nesses 3 pontos lá em Rondônia. Mas o combate normal está sendo feito em todas as áreas da Amazônia. E de acordo com a dispersão da mancha de calor, a gente vai deslocando a logística com maior apoio onde há a maior necessidade. Da operação só em Rondônia, nos outras localidades apenas com os efetivos locais. Avançando nessa pergunta, só mais uma, minha última. Pelas manchas de calor, que o senhor falou que por onde estão sendo balizadas as ações de combate a incêndio, já é possível dizer se esses incêndios se concentram, as manchas se concentram mais em áreas da União, áreas protegidas, terras indígenas, unidades de conservação ou em áreas particulares? Por favor. Bom, eu posso responder pelas unidades de conservação sob responsabilidade do ICMBio. Até esse momento, para a gente na área de unidade de conservação, está um tanto quanto tranquilo dentro da normalidade para o período. Tá certo que nós, do ICMBio, nós já viemos desde o começo do ano fazendo uma estrutura de prevenção junto com o IBAMA, o pré-fogo do IBAMA, visando proteger as unidades de conservação. Então, aceros de proteção, utilização de fogo para fazer a proteção conscrita, para a gente proteger as áreas de florestas e os maciços florestais,
educação ambiental, treinamentos para o brigadista. Então, para a gente hoje, em unidades de conservação, estão tanto quanto tranquilo e dentro da normalidade os focos de incêndio para o período, para a época de estiagem. Tá certo? O que estaria fora do normal estaria mais aonde? Então, quem poderia... Gabriel pode... Eu vou passar... A gente passar esse microfone, senão eu não vou parar. Pô, eu não anotei. Rudá Moreira, do SBT. Rudá, R-U-D-A. Bom, o IBAMA, ele tem a responsabilidade por trabalhar a prevenção e o combate aos incêndios florestais nas áreas federais prioritárias, principalmente em terras indígenas, áreas quilombolas e também apoio aos estados no combate aos incêndios florestais em áreas de assentamentos. É importante destacar que as unidades, assim, pegando exatamente pela sua pergunta, Rudá, sobre onde está mais crítico, é importante destacar que as unidades de conservação e as terras indígenas e as áreas federais protegidas de uma maneira geral sempre vão ter menos incêndio do que fora dessas áreas. Isso vai ser sempre. Por que vai ser sempre? Primeiro motivo, o objetivo delas é exatamente a proteção. Elas não podem ter mais focos do que fora. Isso não acontece. Segundo motivo, a concentração humana é muito menor nas áreas protegidas e nas terras indígenas do que, por exemplo, próximo às cidades, no entorno de cidades ou em unidades ou em assentamentos, por exemplo. A presença humana influencia diretamente a quantidade de focos de calor. O calor, as temperaturas, um período mais seco, ele faz com que seja um pouco mais difícil o combate, talvez o incêndio se prolongue um pouco mais, o combate seja mais exaustivo para o brigadista, mas não é o clima que inicia o incêndio. Quem inicia um incêndio florestal é o ser humano. No Brasil, no período de seca. Existe, obviamente, a questão de raios que podem causar incêndios naturais também. Incêndios florestais de causas naturais. As informações, então, para mostrar um pouco de destaque, hoje o IBAMA conta com aproximadamente 900 brigadistas contratados para combater incêndios florestais na região da GLO. E eles estão nas terras indígenas, eles estão nas áreas quilombolas e eles estão nos assentamentos de onde é sua responsabilidade. A partir do momento que o comando, por exemplo, atribui um foco de operação à região de Porto Velho, a gente desloca os efetivos que existem para isso. Então, por que nós estamos falando isso? Porque para preservar o patrimônio brasileiro, a gente não tira todas as forças que a gente tem de áreas protegidas para deslocar só para um lugar, porque às vezes você vai poder ter, então você tira todo mundo de um lugar, pega fogo em outro. Então isso obviamente a gente não faz para preservar o patrimônio brasileiro, seja unidade de conservação, seja terras indígenas, seja propriedades rurais onde a gente faz o trabalho de acompanhamento, tá? Então, só para entender isso. Só para entender, desculpa, eu falei aqui. Nessa avaliação, mas então qual é o local? Áreas privadas, então. Então, não terras indígenas, não unidades de conservação. Vamos falar no microfone, por favor, porque está sendo transmitido aqui. De outra maneira, então, a explicação é que a maior parte da concentração das manchas de calor estão em áreas privadas, em propriedades rurais? A maior parte das manchas de calor estão fora das áreas protegidas do governo federal, de responsabilidade do governo federal. Existem uma série de outras características do uso de solo, que podem ser propriedades privadas, que podem ser áreas protegidas, áreas devolutas, uma série de outros usos de solo. Então a gente está falando aqui no momento, a gente tratou especificamente da questão das áreas protegidas sob responsabilidade do governo federal, pelas instituições que estão presentes. Então só para esclarecer isso. E a gama de uso do solo é muito grande para falar assim, é especificamente em propriedade, é especificamente nisso ou nisso, tá bom? Dado adiantado da hora, nós vamos abrir para mais só 3 perguntas e depois a gente abre para que cada um faça suas considerações e a gente encerra. Olá, boa tarde. Caian Messina, da TV Bandeirantes. Eu só não entendi, a gente precisava de um número concreto do efetivo que está sendo empregado no combate ao fogo. Então, por exemplo, o senhor falou em 43 mil homens no efetivo total na Amazônia, mas a gente gostaria de saber do IBAMA, do ICMBio, das Forças Armadas, da Polícia Federal, quantos nesse momento estão deslocados para combater o fogo efetivamente. Ok, a gente vai compilar esse dado. Eu posso entregar no final. A gente pode entregar no final uma lista? Tá ótimo, obrigado.
Ok? Tudo isso atende? Sim. Atende? Sim. Oi, por gentileza, Tânia Monteiro, do Estado, novamente. Deixa eu anotar aqui. Tânia Monteiro. Eu queria saber, embora estejam no 4º dia, né? Vamos dizer assim, de operação na região, eu queria saber se já existe, pelo menos por esses 4 dias, essa comparação de que começamos com tantos focos e hoje estamos com tantos focos, ou pelo menos, ou então um nível de comparação em relação a anos anteriores, já que o senhor comentou que essa é uma época de seca e que não há nada fora da normalidade. Então eu queria ter ideia, porque há uma avaliação de que houve um aumento agora, pela forma como se está colocando. Então, isso é real, isso é irreal. Queria que colocasse para a gente poder ter um parâmetro de comparação para a gente poder dizer isso. Eu vou falar a parte aqui dos dados que eu tenho, né? Que eu volto a falar. Na verdade, foram várias apresentações, várias reuniões, e cada uma delas teve uma palestra. Teve uma apresentação dessa. Eu trouxe esses dados aqui dos 2 dias que eu pensei que a gente já estava partindo, eu acho que ali por querer apresentar dados mais consistentes, novos, eu não trouxe a nossa avaliação do Sensipan nesse período. Mas a gente tem, o que a gente está avaliando é que foi positiva. E colaborando com o que o Gabriel falou, a gente vê que é muito sazonal. Quando a gente começou o combate, aumentou. Por incrível que pareça. Eu tenho esse dado aqui do Sensipan, realmente eu não... Aumentou o número de focos? Não, aumentou. Eu não sei se é focos, aí fica um nome muito... que a gente está trabalhando muito com mancha, né? Com mancha, mas a mancha representa os focos. Aumentou. Então, a gente teve uma sensível pelos dados que a gente tem agora, de 8 horas de ontem à noite, ele reduziu. Agora, hoje à noite, 8 horas, nós vamos elaborar outro mapa daquele. Então a gente vai verificando a nossa eficácia. Que, se pegar do primeiro para hoje, dos que eu tinha, né, das apresentações que foram feitas, a gente percebe que teve uma diminuição. Se depois eu posso ver se a gente está disponível aqui à mão, esse mapa, eu distribuo para os senhores, para as senhoras. Agora, se alguém quiser complementar, por favor. E do ano passado, essa comparação não tem? Bom, Tânia, só esclarecendo, a tranquilidade que eu falei é em áreas de unidades de conservação, ou seja, áreas protegidas. Tá? Então, quando a gente fala isso aí, nós estamos falando de uma área que representa aí no Brasil 9% do território, na Amazônia um pouco menos, mas quando a gente fala de evolução do incêndio, isso é um tanto quanto difícil a gente avaliar num período curto por causa dessa sazonalidade entre a quantidade de focos e as manchas. Então isso daí a gente demanda um tempo para a gente olhar a mancha, aplicar a ação corretiva e ter o resultado efetivo daquela ação. Então a gente precisa do espaço de tempo amostral para poder colher os resultados efetivos daquela ação que nós planejamos e implantamos. Vamos agora para o nosso última pergunta. Eu sei que é caráter sigiloso a investigação, mas eu queria saber se por um acaso, assim, muito se falou que no dia 10 de agosto teve uma ação, Dia do Fogo, que ajudou a alardear esses focos de incêndio. Eu queria saber se por um acaso a Polícia Federal tem recebido outras denúncias de que isso continua acontecendo ou se a investigação, por enquanto, se debruça sobre um fato anterior, como nesse do dia 10 de agosto. E eu queria saber se por um acaso há algum indício de que esses atos criminosos aconteceram com a ajuda de algum produto, se alguém colocou algo para alardear o fogo mais rápido ou se não, e como é que poderia ter sido feito isso, se tem algum indício nesse sentido. Como eu já havia dito, eu não tenho informação de outras notícias crimes relacionadas a incêndio criminosos, né? Não quer dizer que elas que não tenham. Pode ser que alguma das unidades nossas presentes na Amazônia Legal tenha instaurado algum procedimento investigativo, mas isso não chegou ao meu conhecimento aqui, né? Provavelmente agora no final da tarde a gente deve receber os dados do dia e eu posso verificar para você. Qual a outra segunda parte da pergunta?
que álcool foi usado para largar o fogo, como isso foi feito. Que produto? Que produto? Também não tenho essa informação. O inquérito está em sigilo e essa informação ainda não posso passar para vocês. Bem, senhores, agradecemos a presença de todos, mas vou passar aqui para as considerações finais dos nossos representantes da mesa. Você já pode falar o que quiser. Sei, só agradecer. Tá, Thiago, você fala também, tá bom? Você fala também, tá bom? Gostaria de, em nome do IBAMA, informar que as atividades de prevenção a incêndios florestais já vêm sendo realizadas por essa instituição há aproximadamente 20 anos, as atividades de maneira mais rotineira, com contratação de pessoal, e atualmente a gente tem trabalhado nessas regiões mais críticas com atividades de prevenção e combate a incêndios florestais. As variações sazonais elas acontecem, elas têm uma influência climática muito grande. Quando a gente fala da variação de um dia para o outro, foi isso que eu quis dizer. Pode ser que num ano tenha chovido até agosto, no outro ano choveu até julho. Obviamente, no dia 5, 6, 7 de agosto, a gente vai ter um número diferente para ser apresentado. Estamos empenhando todo o efetivo do IBAMA na área de incêndios florestais, todos os equipamentos disponíveis, toda a nossa estrutura. Hoje são mais de 1.400 pessoas contratadas no Brasil inteiro para trabalhar com incêndios florestais, em especial nas áreas protegidas do governo federal pelo IBAMA. Continuaremos aqui durante todo o período crítico, durante toda a instalação da GLO, porque a gente entende que a proteção destas áreas contra os incêndios florestais é uma das prioridades do órgão, é uma das prioridades do governo federal e por isso quero agradecer a atenção de todos vocês por esse momento. Na mesma linha do que o Gabriel colocou, só reiterar que a Polícia Federal nos últimos 5 anos ela realizou cerca de quase 700 operações relacionadas à repressão de crimes ambientais. Então, esse é um trabalho que a gente vem constantemente fazendo. As nossas operações, na área de repressão a crimes ambientais, ela tem mantido esse nível de atuação. Nosso efetivo também está todo mobilizado para atuar no contexto da Operação Verde Brasil. E mesmo antes da decretação da GLO, a Polícia Federal atenta a essa questão da Amazônia. Ela tem uma instrução normativa que prevê a possibilidade de criações de grupos de investigações sensíveis ambientais, e o nosso grupo de investigação sensível ambiental na região norte, ele tinha acabado de ser criado no começo desse ano, no começo para metade desse ano, que é o grupo de investigações sensíveis ambientais, que vai ter sede no estado de Manaus. Então a gente já está atento a essa questão ambiental já há algum tempo. E agora, no âmbito da garantia da lei da ordem ambiental, a gente pretende utilizar toda essa estrutura logística que as Forças Armadas vai colocar na região para a gente poder dar vazão às nossas ações e incrementar a nossa atuação no local no que diz respeito à repressão aos crimes ambientais. Obrigado, boa tarde. Eu não entendi o número de operações de crimes ambientais, só para repetir. Nos últimos 5 anos. Qual foi o número? 650, chegando quase 600, 700. Obrigado. Bom, em nome do ICMBio, eu gostaria de esclarecer a todos que o ICMBio já tem a política de prevenção a incêndio bem definida. Nós temos um planejamento estratégico anual, que é feito com base nos dados históricos e nos dados do ano anterior. Esse ano nós começamos a parte de planejamento de incêndio em janeiro. Nós temos a contratação de 1.170 brigadistas para combate de incêndio florestal para as unidades de conservação sob responsabilidade do ICMBio. Nós temos alocados em todas as unidades de conservação os brigadistas de acordo com o histórico de incêndio de cada região. Tivemos a aquisição de equipamentos para utilização em combate a incêndio no começo do ano. E desde o começo do ano, o trabalho de planejamento e treinamento com a ação multi-agências. Nós temos trabalho com o IBAMA, Prévio Fogo do IBAMA, com as polícias militares ambientais do Estado, com os corpos de bombeiros estaduais, Força Nacional, Exército Brasileiro, as Forças Armadas,
isso só se intensificou com a Operação Verde Brasil. Mas a gente já desenvolve esse trabalho desde o começo do ano, por isso que a gente, quando fala de incêndio em áreas protegidas de unidade de conservação, a gente tem uma tranquilidade de que está sobre a administração, porque nós já viemos de um planejamento sólido desde o começo do ano. Obrigado a todos. O comandante Kleber já agradeceu, mas eu também tenho que agradecer a todos. Nós aqui no Ministério da Defesa estamos à disposição para qualquer informação dos dados, qualquer dado mais relevante. Tá? Eu já comentei aqui que talvez a gente tenha que fazer uma reunião dessa, considera-se uma reunião mais vezes, tá? A gente vai ver a periodicidade aqui, mas uma coisa que eu solicito é que os dados sempre venham, as perguntas, eu acho que já vem sendo feito, mas é sempre bom a gente ressaltar, venha sempre por parte das COM, para a gente produzir aqui o dado, verificar e dar o dado mais preciso possível. Tá ok? De um modo geral, essa é uma operação que está... Volto a falar, interagências, mas que a gente já pratica outras pequenas vem praticando ao longo do ano. Tá? Então, não é nenhuma novidade, mas é uma área muito grande, são muitos meios envolvidos, então essa nossa capacidade, nossa capilaridade, as Forças Armadas e a nossa capacidade de planejamento, esse planejamento rápido, eu acho que isso consolida aí a nossa operação Verde Brasil, e é importante sempre citar isso. Juntos somos mais fortes. Ok? Boa noite, muito obrigado. Parabéns, comandante. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Ministério da Defesa em Brasília, entrevista coletiva com atualização de ações e dados da Operação Verde Brasil de combate a incêndios e crimes ambientais na Amazônia. Continue agora com a programação da TV Brasil.